Hoje nós vamos falar um pouco de algumas possibilidades para a sua apresentação do seu trabalho colaborativo de autoria, seu TCA. Então nós vamos apresentar aqui algumas sugestões, algumas dicas, já que está chegando o momento de você apresentar o seu trabalho parcial, se você estiver no sétimo ou no oitavo ano, ou o seu trabalho final, se você estiver no nono ano. Uma coisa que a gente precisa é que vocês tenham produção de texto. Essa produção de texto, ela pode ser os resumos das leituras que nós temos indicados ao longo do ano, também pode ser resumos referente a vídeos, resenhas, análise de charges, todas as entrevistas, questionários, estudos no meio, grupo focal, todos os métodos que nós pedimos e apresentamos para vocês nas tarefas parciais, e desde sempre nós estamos tentando direcionar para os temas e interesses. Vocês devem ter produzido textos, que sejam textos curtos, de meia página, uma página. É muito importante que você tenha guardado eles, tanto em pendrive como, de repente, no drive do Google, em algum lugar. Porque quem guarda sempre tem e vai facilitar o seu trabalho. Então, você e o seu grupo devem escolher alguns textos, pelo menos um texto, se você tiver no parcial, né, que é o sétimo, oitavo, ou o conjunto de textos que vai ser o seu trabalho final. Esses textos, a princípio, tem se pensado muito em trabalhar dentro da norma ABNT, né? Mas fique atento às recomendações que os professores vão dar quanto ao formato do texto. Mas é bom, nesse momento, você ter esses textos em mão, selecionar o que você achou que ficou bacana dentro do seu tema de interesse, para poder estar usando e apresentando na forma impressa e até talvez apresentando na forma de data show ou dando base para outras produções que você possa fazer. Nesse contexto dos textos, você tem também a questão do mapa conceitual, que é um ponto que a gente tem cobrado bastante de vocês. Nós já falamos da possibilidade de fazer esses mapas no CMaps, que é um site especializado nisso, gráficos, fotos, enfim, todo o material que você conseguiu produzir, você vai selecionar aquilo que você achar interessante, você e seu grupo, para pensar na sua apresentação. Você pode, em que você pode incluir como texto ou incluir no texto? Roteiros de vídeo, de peça de teatro, lauda de podcast, que são os programas de rádio que você pode disponibilizar em internet, projeto de gamificações. Existe a possibilidade de fazer gamificações bastante interessantes. Conversa com seu professor de educação digital, seu professor, sua professora, e com os demais professores que estão trabalhando com você no seu TCA, tá? E aquilo que sua imaginação e o grupo puder criar. Então aí você pode estar pensando, porque o que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você e seu grupo optou em fazer uma peça de teatro. Essa peça ela deve ter um roteiro. Então escreva esse roteiro. Esse roteiro pode ser usado como seu texto de TCA, né? Você vai pensar em fazer um podcast. Então, esse podcast tem uma lauda, que é uma espécie de roteiro. Então, essa lauda também pode ser usado como seu texto de colaborativo de autoria. Tudo que você vai fazer um plano, que seja uma gamificação. Você fez um projeto, você escreveu aquilo que você queria fazer com a gamificação. Então, tudo isso serve como texto de produção de TCA. Se você tiver dúvida, conversa com a gente que a gente explica melhor do que isso pode significar, né? Do que isso trata no seu trabalho. Você pode, então, juntar ainda ao seu texto outras modalidades textuais, como, por exemplo, história em quadrinho. Essa história em quadrinho pode ser feita à mão, ela pode ser feita em Word, em PowerPoint, pode ser feito em sites específicos para se fazer histórias em quadrinhos, que de repente você pode estar pensando em fazer uma propaganda publicitária. Vamos supor que o seu tema seja racismo, você pode fazer uma campanha publicitária e envolver histórias em quadrinhos, né? Ou relações de gênero, ou meio ambiente, você pode fazer muita coisa em história em quadrinho. Panfletos e cartazes publicitários que você pode usar em campanha durante, ou qual pode ser o resultado, o produto final do seu TCA, pode ser uma campanha publicitária, ou você pode fazer uma campanha publicitária
e acompanhar o comportamento das pessoas diante dessa campanha, né? Então, todo esse material, ele pode ser usado como texto, pode ser juntado no seu texto do TCA e pode ser mostrado na apresentação do TCA também. Gravuras, fotos, você tem que guardar tudo. O grande segredo está em guardar as coisas, né? Seja no seu drive do Google, seja num pendrive, seja em forma física, não jogue fora as coisas que você produz durante esses 3 anos, porque fica tudo muito mais fácil lá no final. Na hora da apresentação, o que você pode fazer? Você pode fazer a clássica exposição do Data Show, que é isso que eu estou fazendo. Vocês estão vendo que a minha apresentação ela também tem animação. Qualquer coisa, fala com a gente que a gente pode orientar de como fazer a apresentação desse tipo, com animações. Você pode fazer vídeo documentário, vídeo reportagem, você pode incluir entrevista, curta-metragem, animações de um modo geral. Tudo isso que eu falei pode estar em forma de podcast também, ou seja, numa linguagem de radiodifusão, mas no caso gravado, né, em arquivo digital, que você pode estar apresentando, porque, aliás, o podcast, às vezes a gente subestima o poder dele. As coisas não precisam ser só feitas só em vídeo, principalmente se você for uma pessoa tímida, que tem uma certa reserva em mostrar só a imagem, você pode trabalhar só com o som. Se tiver dúvida, novamente, conversa com a gente. Peça de teatro. Peça de teatro também pode ser feito. Não é a minha especialidade, apesar de já ter feito algumas peças de teatro com aluno, mas nós temos junto com o nosso corpo docente, com nossos professores, pessoas que entendem bem mais do que eu de teatro. Então você pode pedir ajuda para a professora Gabriela, que ela é atriz de teatro, né? A professora Vivian, que também já tem teatro e tem experiências nesse campo, e qualquer coisa também eu posso dar mão, assim como a professora Thaís também. Demonstração de gamificações, de qualquer coisa depois, vocês podem ver aqui no próprio canal do YouTube, nós temos vídeos ensinando a fazer gamificações. Qualquer dúvida, a gente pode reforçar isso daí. Coreografia e música, se você gosta de dançar, se o seu grupo gosta de dançar, se vocês gostam de cantar ou tocar instrumentos, tem essa habilidade musical, você pode fazer sua apresentação usando música. E, de novo, a força do podcast. Boa parte de tudo isso que estou falando, inclusive teatro, você pode fazer em forma de podcast, ou seja, só o som. Isso é uma questão de opção daquilo que você pretende fazer. As campanhas publicitárias, envolvendo cartazes, HQs, tudo aquilo que você pode fazer de audiovisual, inclusive fotografias, gravuras. O grupo decide as coisas que você pode estar apresentando na hora. Você pode, por exemplo, fazer uma pequena apresentação de artes plásticas, com pinturas ou até mesmo esculturas, se essa for sua proposta. Você é livre para criar. É por isso que ele é de autoria. Seja livre, né, na sua criação. Só não vale copiar e colar. O texto final, ele é pedido para o 9º ano. Mas textos parciais a gente pede para vocês também, para estar acompanhando o seu desenvolvimento lá no 7º e no 8º ano. Conversa com o seu professor para saber como deve ser, tá? A princípio, nos outros anos, temos pedido o formato acadêmico, mas isso está ainda em negociação entre a gente. Eu estou fazendo esse vídeo pensando no formato acadêmico, tá bom? Lembre-se, não copie e não cole, porque plágio é crime. Crie com seus colegas, seja autor, seja autora, solte sua criatividade, seu engajamento social, né? Faça propostas para a nossa comunidade escolar, traga coisas novas, de preferência, né? E sempre que possível, com uma visão científica, que não seja centrada apenas na sua opinião, mas explore o pensamento dos outros e tente entender como que os outros pensam, além do seu próprio pensamento. Isso é fazer ciência. Bom, os elementos do texto acadêmico costumam ser formados por uma capa, sumário, um resumo. Qual é a função do resumo? O resumo é um cartão de visitas, né? A capa é aquela coisa estética, para ficar bonito o seu trabalho dentro de um certo padrão. Sumário seria como se fossem os índices, né, de um livro. O resumo seria um cartão de visita, para que a pessoa se sinta motivada a ler o seu texto. A introdução
ela é um texto que vai trazer a importância da pesquisa, de preferência tomando como base os objetivos de desenvolvimento sustentáveis. A essa altura, você já deve ter percebido aonde que sua pesquisa se encaixa dentro daqueles objetivos do desenvolvimento sustentável que foram definidos pela ONU, né, que são as questões relativas ao meio ambiente, a questão de justiça social, né, toda aquela parte que você tem lá nas ODS, nos ODS, né, e explicar o que foi feito, né? Na introdução você vai falar, olha, nós fizemos uma revisão de literatura, nós fizemos uma entrevista, ou fizemos uma reportagem, ou fizemos um grupo focal, ou fizemos uma pesquisa do meio, qualquer coisa desse tipo, né? Fizemos campanha publicitária, você vai explicar brevemente o que foi feito. O desenvolvimento do texto faz uma revisão bibliográfica e uma pesquisa prática, né? A revisão bibliográfica é você comentar alguns textos. Eu acredito que você fazendo um comentário sobre de 3 a 5 textos que você tenha lido é mais do que suficiente. E a pesquisa prática é você falar o desenvolvimento. Você vai, por exemplo, se você fez uma entrevista, você vai pular a entrevista, vai fazer um comentário do que você e o seu grupo achou sobre a entrevista. Se for uma visita de campo, se for uma pesquisa do meio, enfim, aquilo que você usou na sua pesquisa prática, você vai escrever. Considerações finais, você vai passar as impressões que vocês tiveram sobre todos esses experimentos que vocês passaram, você e seu grupo. E as referências bibliográficas, você vai falar quais são os textos que você usou para fazer seus resumos, os vídeos que você usou para fazer seus resumos, as leituras que você fez, as referências bibliográficas onde você baseou as suas citações, tá? Então, esses são os elementos do texto acadêmico. Então, de um modo geral, é isso que a gente espera de vocês no TCA. Eu espero que eu tenha ajudado, que eu tenha dado inspiração para vocês nos seus trabalhos. Então, até mais, pessoal. Grande abraço.